Certo dia, depois que eu terminei de dar uma aula, a aluna chegou para mim e a gente estava conversando sobre vários temas aleatórios, trocando figurinhas de maternidade. Eu sou mãe de uma menina linda de 2 anos e ela é mãe de 3 filhos. Ela é um pouco mais velha do que eu e a experiência dela me interessa muito, porque obviamente tem muita coisa a acrescentar na minha vida. Então eu sempre tenho essa escuta atenta quando estou conversando com qualquer pessoa, porque eu estou ali para aprender. E uma frase dela me chamou muita atenção e me tocou profundamente, porque eu também já me senti nesse lugar. Ela falou o seguinte: eu hoje tenho a empresa com meu marido, eu divido a sociedade com ele. Mas antes não era assim. No período da pandemia, eu precisei largar o meu trabalho. Eu trabalhava numa rádio, eu tinha o meu salário, mas eu precisei largar tudo porque eu estava adoecendo, tendo crise de ansiedade, porque aquele contexto da pandemia estava me adoecendo, adoeceu os meus filhos e eu precisei ficar em casa cuidando deles. E a sociedade do meu marido, que tinha com outras pessoas, também não estava andando muito bem das pernas. Ele acabou saindo da empresa e trabalhando por conta própria. Aquele cenário de caos tocou ela óbvio, deixou ela muito fragilizada. E quando passou esse período mais gritante da pandemia, ela começou a sentir uma insatisfação, um incômodo de continuar dentro de casa, fazendo as atividades domésticas, exercendo esse papel do lar da esposa, enquanto o marido estava na posição tradicional de provedor do lar. Ela disse que chegou para o marido e falou: olha, eu não estou feliz porque eu não estou contribuindo financeiramente com a casa. Aí eu disse: olha, mas você também trabalhava, você também contribuía com o lar, com o seu trabalho diário. É um trabalho e dá muito trabalho ser dona de casa, ser doméstica. Mas ela falou: não, mas eu precisava voltar a assumir esse meu lugar de produtora, de pessoa que traz dinheiro para dentro de casa, porque isso estava me fazendo falta. E aí eu percebi que o negócio é muito mais profundo. Mas a gente vai conversar mais sobre isso nesse episódio. Antes eu quero dar boas-vindas a vocês, todo mundo que me assiste, que me ouve agora. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É sempre um prazer conversar com vocês. Então, se você ainda não me segue, se você ainda não curtiu esse podcast, dá as suas 5 estrelinhas para mim. Você comenta aqui nesse episódio, eu vou conseguir ler e responder a você nas redes sociais se você compartilhar esses episódios. Então clica aqui, segue nas outras redes, compartilha esse podcast. Vamos chegar juntos ao top 1 da educação, que é o nicho desse podcast, porque sim, esse é o propósito, mas muito mais. O propósito desse podcast é trazer conversas leves, profundas, disruptivas, que façam você refletir junto comigo, ok? Antes também um merchanzinho básico, porque todos os treinamentos, cursos que estão linkados aqui abaixo desse episódio são os financiadores desse podcast. Se você precisa de algum desses serviços, clica aqui embaixo que eu tenho certeza que vai te atender muito bem, tá? Então vamos lá. Falar sobre o lugar da mulher na sociedade é algo necessário, é algo que a gente precisa estar batendo nessa tecla, infelizmente, todos os dias, porque a gente precisa reafirmar o nosso lugar de conquista histórica, inclusive. Quando a gente pensa que a mulher ela só começou a acessar o mercado de trabalho somente na década de 60 e somente, aliás, sem a permissão do marido nesse momento, porque antes era somente com a permissão do marido, a gente entende e deve valorizar o quanto de progresso a gente teve nesses últimos anos, nessas últimas décadas. E esse é um lugar passado que eu não desejo voltar. Espero que você que me escuta, me assiste agora, também não deseje voltar. A fala dessa aluna me trouxe a reflexão de que eu também já passei por esse momento de não me sentir completa e valorizada por não estar trazendo dinheiro para dentro de casa. É um tema difícil, complexo, sim, porque na nossa sociedade ainda paira a ideia de que a mulher é a pessoa que deve estar dentro do lar, cuidando da casa, cuidando dos filhos, e o marido
deve estar nessa figura do provedor, daquele que traz o dinheiro para dentro de casa. A gente ainda precisa romper com esse padrão social, cultural, comportamental, que está muito atrelado ao machismo, ao patriarcado, mas a gente tem vencido. Não quero olhar para esse tema, trazer essa conversa num tom de vitimismo ou de pesar, mas sim para a gente continuar refletindo junto. Ela trouxe que o marido dela achou também estranho, né? Porque ele percebia que ela trabalhava dentro de casa, mas era muito singular esse desejo. Ela passou por situações difíceis na pandemia, tendo que cuidar de filhos que também tiveram sequelas emocionais, mentais por causa da pandemia. E passada a tormenta, ela precisava florescer de novo. Nós, mulheres, temos a necessidade de ocupar vários espaços, não necessariamente os mesmos espaços. Vai ter mulher que vai desejar sim ocupar o lugar profissional, desenvolver esse lado da carreira, vai ter mulher que vai querer ocupar esse lugar da maternidade, ou os dois, vai ter mulher que não, eu não quero ocupar esse lugar da maternidade, eu quero desenvolver esse meu lado mais pessoal, esse autodesenvolvimento, mas eu quero ter outro caminho, é diferente para mim. Então, assim, nós temos desejos, nós temos anseios plurais e também únicos, que faz parte da gente, né? A gente precisa valorizar isso. Eu, enquanto mulher empreendedora, desde sempre, desde muito menina, na verdade, eu sentia a necessidade de ocupar o meu espaço no lugar do trabalho. A minha mãe, ela foi doméstica a vida inteira, continua sendo. E esse lugar de doméstica era um lugar muito desprivilegiado dentro da minha casa. Eu não convivi numa realidade onde o marido era aquela figura que provia em tudo a mulher. A minha mãe era desprovida de tudo. E esse lugar de desvalorização, esse lugar de desprovimento, esse lugar de não ter autonomia sobre você mesma, eu não queria para mim. Eu nunca desejei reproduzir o que a minha mãe vivia. Mas tem uma frase que é muito legal e muito verdadeira. A gente atrai pra gente o que a gente deseja. E quando você deseja na forma negativa, com o não na frente, eu não desejo viver o que a minha mãe viveu, eu também estou desejando viver aquela situação. É contraditório, mas faz sentido. Todas as vezes que você for falar algo que você deseja, sempre fale de forma positiva, na voz ativa afirmativa. Eu tenho, eu posso, eu consigo, eu quero, eu desejo, eu faço. Não fale, eu não quero, porque aí você está atraindo exatamente o que você não deseja. E eu atraía exatamente o que eu não desejava. Eu vivi por um período onde eu estava no lugar da pessoa que estava sendo provida e desprovida ao mesmo tempo, e a pessoa com quem vivia comigo estava no lugar do provedor. E eu não me sentia feliz, eu não me sentia realizada, eu me sentia desvalorizada, eu me sentia frustrada, eu me sentia um fracasso, porque eu não estava contribuindo financeiramente com o lar e eu não estava tendo autonomia e independência para realizar os meus sonhos, para construir as coisas que eu queria, que faziam meu coração pulsar, sabe? E eu acho que quando ela trouxe essa frase para mim, foi nesse lugar de eu não estava sendo eu mesma, eu não estava me sentindo completa. E diferente do que eu vivi dentro de casa, com a minha mãe, enfim, no meu relacionamento, ela trazia esse lugar de parceria. Então, esse marido conseguiu acolher essa necessidade e se tornarem parceiros, sócios, e ali construírem algo juntos, que aí é maravilhoso. É muito importante e incrível quando a gente consegue fazer isso, mas também não é uma realidade para todo mundo, né? Também não é algo comum para todas as famílias e relações que a gente tem pela vida fora. Mas, novamente, trazendo para esse lugar da mulher na sociedade, do nosso papel, o que é o nosso papel, quais são os nossos papéis, o que é que a gente deseja fazer. Fala-se de muitas coisas, determinam-se muitas coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa alcançar, mas só quem sabe verdadeiramente o que a gente precisa
somos nós mesmas. Então é nesse lugar que eu quero que você que me escuta agora preste atenção. Silencia todos os ruídos externos, silencia todas as críticas, tudo o que falam a teu respeito e passa a ouvir a voz que está dentro de você, a tua intuição, o que você acredita, o que você deseja de todo o seu coração, de forma ardente mesmo, lá no fundo, o que pulsa mais forte. Esse é o caminho que você deseja seguir. Esse é o caminho que você deve seguir. Esse episódio fala muito também sobre o episódio da semana passada, que é sobre autenticidade, que é sobre pertencer a você mesmo, porque quando a gente respeita as nossas escolhas, quando a gente ocupa os lugares que a gente deseja, a gente está pertencendo a nós mesmos. E não importa o que os outros vão falar, não importa o que os outros querem, falem, desejam, não importa. O que vai prevalecer é o que a gente escolheu pra gente mesmo. Por mais difícil que pareça ser, e porque não é fácil, minha gente. Você que me escuta, com certeza vai concordar comigo. Não é fácil você exercer vários papéis nessa sociedade, porque a gente ainda está num lugar de desprivilégio de gênero. Nós ainda estamos nesse lugar de desprivilégio nos direitos. E isso pesa muito mais pra gente. A gente precisa se despir da nossa feminilidade, a gente precisa assumir uma postura mais masculinizada, não somente nas nossas vestimentas, mas posturas, ações, tom de voz, para a gente se fazer respeitada, ser respeitada. E não deveria ser assim. Não deveria ser tão dilacerante para nós ocupar espaços que a gente deseja ocupar. E isso começa não de agora, tá? Esse nosso desejo, ele vem sendo tolhido, essas nossas escolhas, elas vêm sendo tolhidas desde a infância. Tem episódio aqui que eu falo sobre isso também, mas eu queria retomar esse tema porque a mulher, ela não pode, ela não deve ser valorizada somente quando ocupa lugares ou situações ligadas ao cuidado. Sim, isso também pulsa em nós. Nós sabemos que temos também essa característica do cuidado que também o homem tem, se ele passar por esse processo de desenvolvimento, se isso for valorizado nele, ele também consegue cuidar e ele deve também aprender a cuidar. Mas nem toda mulher quer ocupar esse espaço. E isso deve ser respeitado. Nem toda mulher quer ocupar esse lugar de dona de casa, de ser provida por alguém, mas tem mulheres que desejam e tem mulheres que se sentem muito felizes em ser provida, em ser cuidada, né? Ser colocada naquele pedestal onde ninguém toca. Então, assim, existem desejos individuais que precisam ser valorizados, mas a gente também precisa olhar para essas situações de forma crítica e de onde que parte o início disso tudo. Onde que começa essa história? E essa história começa lá na nossa raiz patriarcal, né, machista, na nossa cultura. A nossa cultura molda a forma como a gente se expressa e vive nessa sociedade. E os nossos desejos, as nossas escolhas também são pautadas pela cultura e pela sociedade. Sim, porque a gente vive em coletivo. Então, o desejo de ser mãe, muitas vezes, ele às vezes acontece, vem para a menina, né, de forma impositiva, e aí na fase adulta ela fala assim: eu sempre desejei ser mãe. Ser mãe para mim é a realização da minha vida, então eu sempre quis. Mas será mesmo que você sempre quis ser mãe? Será mesmo que foi honesto da parte das pessoas adultas que educaram você colocar esse desejo no seu coração? Falaram para você tudo o que vai te acontecer quando você engravidar, o processo de gestar, a transformação que é você passar por esse processo de gestar, do parir, do educar, do cuidar. Será que foram honestos com você para que você diga com tanta força e afirmação que esse sempre foi um desejo do seu coração?
Então a gente só se investigando muito, só se observando muito, a gente vai saber a resposta. Isso é um desejo genuíno do meu coração ou não? Isso não é um desejo genuíno do meu coração, foi implantado em mim, porque só assim eu seria valorizada na sociedade, só assim eu seria uma mulher completa e feliz, só assim eu me sentiria realizada. E não é verdade. Não é verdade. Nós mulheres não nascemos determinadas para procriar. Eu afirmo categoricamente, nós não nascemos determinadas para procriar. Cada mulher nasceu com um propósito. Cada mulher nasceu com uma história de vida. Então, desenvolver todas as nossas habilidades de forma plena vai nos ter clareza de qual caminho a gente deve seguir genuinamente, respeitando e valorizando a nossa essência, quem a gente é, o que a gente quer e o que a gente acredita. E se eu fizer a escolha pela maternidade, eu vou honrar esse lugar do maternar, do ser mãe, eu vou educar essas crianças ou essa criança para que ela seja um ser humano livre e feliz. Porque eu sou, antes de tudo, um ser humano livre e feliz que pude fazer as minhas escolhas e hoje eu passo isso para a minha posteridade, para a minha filha e para todas as pessoas que convivem com ela. Então, assim, tem que passar por essa criticidade. A gente não pode olhar para esses fatos que não são isolados, para essas conversas, para essas ideias que não são isoladas, como algo comum, natural. Não é, tá? A gente precisa se questionar e se perguntar o que é que faz sentido para mim, o que não faz sentido para mim. Para aquela aluna, ter uma família, ter filhos faz sentido, muito sentido, mas ela também precisava se sentir preenchida pelo lado profissional. Ela precisava trazer a contribuição dela financeira para dentro de casa, para ela também se sentir pertencente e valorizada naquele lugar. Embora eu disse a ela que não precisava, né? Porque o trabalho dela, por si só, já era muito trabalho, já era, assim, uma contribuição imensa com o lar e com a sociedade de forma geral, porque ela estava criando, está criando, né, pessoas, seres humanos, para ocupar esses espaços coletivos que a gente ocupa junto, né? Que a gente está ali vivendo juntos. Então é isso, minha gente. Cada vez mais a gente precisa ter esse olhar ampliado e consciente sobre nós mesmas. E aí eu falo para mulheres, tá? Diretamente para mulheres e homens também, porque homens, prestem atenção nas mulheres que estão ao lado de vocês. Nunca diga o que a gente precisa ou pode fazer. Nunca diga que nós não somos boas o suficiente. Não corrobore com essa prerrogativa machista e patriarcal, porque a gente precisa, sim, de um mundo onde as mulheres sejam livres plenamente, de verdade, para que a gente consiga não somente ocupar esses espaços, mas a gente consiga viver de forma leve e produtiva esses espaços que a gente ocupa, para que não seja pesado, para que a gente não adoeça, para que a gente não deseje voltar para o que era lá no passado. O lugar do cuidado nos cabe e cabe a vocês, homens, também. O lugar da valorização, o lugar do respeito, o lugar da empatia, o lugar da troca cabe aos dois gêneros, não é específico de um gênero só. Então a minha fala sempre vai ser nessa perspectiva. Quando a gente fala de igualdade, não é tirando a característica individual de cada ser humano, do homem e da mulher e de todas os gêneros que estão aí na interface, né, correlacionados a esses dois gêneros, mas sim de dar direitos de exercer quem você é em plenitude, a sua individualidade, a sua essência de forma exitosa na sociedade. É sobre isso que essa aluna quis falar comigo e é sobre isso que eu trago para vocês hoje, essa reflexão. Mulheres, ocupem cada vez mais os espaços que vocês desejam. Lutem pelos sonhos de vocês. Valorizem cada passo, o progresso que vocês dão todos os dias, porque é isso que vai deixar a caminhada mais saborosa, a vida mais
agradável de ser vivida e a gente desejar cada vez mais conquistar mais direito, conquistar mais liberdade. Ninguém vai perder quando a gente se tornar livre de nós mesmas, livre das expectativas e das escolhas dos outros. Ninguém sai perdendo, ninguém sai perdendo. Nós, mulheres, somos potência e em todos os lugares em que nós estamos, nós fazemos a diferença, porque o nosso olhar é único, as nossas qualidades são únicas. E isso só contribui, e isso só cresce, e isso só agrega quando a gente tem espaço fértil para florescer, para crescer, produzir e reproduzir. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhem, reflitam junto comigo, deixa aqui seu comentário, o que é que você achou, porque isso vai contribuir muito com o meu trabalho, vai me fazer transbordar ainda mais e querer estar cada vez mais aqui falando com vocês, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.